objeção comum é que, como não sei de onde tiraram, como o homem é um não ente ainda, né, antes da fundação do mundo, ele não pode ser elegido, porque ele não é um ente, porque não foi decretado como criado. Essa eleição, essa objeção, né, ela é falha, porque mesmo no infralapsarianismo, mesmo que o homem seja decretado como criado, ele é um não ente, porque ele não existe, né? Ele ainda não existe, ele foi decretado como criado. Veja que tudo isso não tem a ver com o tempo. Tanto o infralapsarianismo quanto o supralapsarianismo creem que Deus elegeu antes da fundação do mundo. Isso tem a ver com a ordem com que Deus organizou os decretos, ok? Então, essa outra objeção do não ente também é falha, cai para eles também, né, de várias outras maneiras. E se você perceber bem, né, o supralapsarianismo, Deus está decretando, mas ele decreta e ele está causando as coisas de trás para frente, entre aspas, como se ele causasse de trás para frente, de frente para trás e de trás para frente também. Como Isaías diz que, né, ele estabelece o fim desde o princípio. Então as coisas elas vão confluir para o fim. É como se Deus estivesse causando as coisas tanto de frente para trás quanto de trás para frente, principalmente de trás para frente, né? Porque Deus vai alcançar aquele propósito e ele está trabalhando no tempo, né? Desde a eternidade, com aquele propósito em suas mãos para que ocorra aquilo que ele estabeleceu antes. Então ele estabelece esse propósito antes de fazer no tempo. Então, o propósito estabelecido antes, que é o propósito ulterior, que é Cristo reinando sobre tudo, né? E a igreja, né? Também, através da igreja, Cristo estabelecendo seu reino. E então, o propósito já é estabelecido desde o princípio. Então, Deus está trabalhando para esse propósito acontecer. Essa é a ordem lógica dos decretos de Deus, a ordem supralapsariana, onde Deus estabelece o fim desde o princípio e então ele trabalha, ele decreta as outras coisas de acordo com o propósito. Na verdade, só existe um decreto, né? Nesse decreto, então, que é para alcançar esse propósito ulterior, todas as coisas são estabelecidas de maneira como lhe agrada. Eu não vejo lógica no sistema infralapsariano, e tem muitas coisas que ele falha também, eu apontei algumas, né? Tem muitas coisas que ele falha também. As objeções mais comuns, essas duas aí, e as objeções que eu tenho contra o infralapsarianismo, principalmente a questão de Cristo, porque Deus decreta tudo para a sua glória, mas ele decretou, em primeiro lugar, a criação, ou decretou que Cristo seria o cabeça da criação, né? E em Cristo ele já não escolheu a igreja. Também Efésios diz que Deus ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, né? Tudo isso para o louvor da glória da sua graça, a igreja, né? Os eleitos. E quando Deus faz isso, então, para que Cristo seja o cabeça sobre toda a criação, ele então coloca Cristo como o cabeça e a igreja, o seu corpo, que estabelece esse governo na terra. E ela estabelece esse governo na terra, né, que ela é o corpo de Cristo. Então, para que Cristo governe, então Deus decreta que a igreja exista. Então, você tem uma ligação muito, muito próxima, né, entre Cristo, que é o cabeça, e a igreja, que é o seu corpo, por necessidade lógica, né? Então, se você tem essa ligação forte entre eles, o meio pelo qual Cristo reina é a igreja, e Deus nos elege nele, por necessidade, antes de todo o resto da criação, é necessário que a igreja seja antes estabelecida. Eu gosto de usar também outra analogia para mostrar como as coisas podem ser inversas. Quando Deus decretou criar um mundo físico, ok? Ele decreta primeiro, ele faz primeiro
a luz, etc. Mas tudo isso ele tinha um propósito, qual? Criar um homem. Então ele cria todos os animais, tudo, para que no final o homem que é coroa da sua criação apareça, que ele estabeleceu, e domine sobre tudo. Mas o que veio primeiro na mente de Deus? A luz física, tudo isso, ou o homem? Deus estabeleceu isso sem propósito nenhum, né? Outra coisa também que a gente pode adicionar é a questão da queda. Se Deus decreta a queda sem um propósito ulterior, ele está decretando a queda de Adão por quê? Mas aí eles vão apelar também que não existe sequência de ideias na mente de Deus, e Deus sabia disso, a gente também pode apelar, como o supralapsarianismo. Então, a ordem dos decretos tem a ver com a ordem lógica com a qual Deus planejou as coisas, e não com a ordem com que as coisas existem em sua mente, pois todas as coisas existem de maneira eterna em sua mente, né? Então, se Deus tem um propósito, ele está baseado no seu desejo e intenção do seu coração, de acordo com a sua vontade, né? De acordo com aquilo que ele planejou desde o princípio, que é o fim. Então, isso de uma maneira muito simples. Eu fiz esse vídeo, né? Sem muita volta, tem muita coisa que ser estudado ainda. Se você quiser ler na obra de Joel Bick, você vai ver o supralapsarianismo cristológico de Thomas Goodwin. Eu tenho um artigo sobre isso também, sobre a parte do supralapsarianismo cristológico preferível. Também acredito, isso é uma particularidade minha, que o supralapsarianismo seja também, e a doutrina dos decretos, elas sejam preferíveis, né? Porque Deus estabelece então a sua glória, Deus estabelece que Cristo encabeçaria todas as coisas, né? Elege a igreja, e os réprobos são estabelecidos também por um propósito de Deus. Eles existem, né, para que Deus seja glorificado por meio deles, para que os eleitos subjuguem muitas vezes, como você vê Moisés fazendo com o faraó, Davi com Golias, etc. Então muitas vezes os réprobos são, sim, não sempre, estão ali para esse propósito, de ser subjugados. Também muitas vezes eles estão ali para disciplinar o povo de Deus, sim, também existe isso, né? Como os reis ali da época dos juízes, etc., que são dos outros povos, né? Os reis de Canaã, os filisteus, eles existem em prol dos eleitos, de maneira que Cristo é o centro e propósito de Deus, os eleitos então estão em Cristo, então os réprobos existem em prol de tudo isso. E Paulo vai dizer algo, né? Paulo diz: tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus, né? Então você tem um propósito aí, né? Deus, Cristo, a igreja e o resto inteiro, que é a criação. Então, como o propósito de Deus em seu coração é a igreja, né, para dar para Cristo, o propósito de Cristo glorificado é a igreja, então os réprobos existem em prol disso, né? E toda a graça comum que existe, né, toda a benignidade de Deus para com os réprobos, existem em prol dos eleitos, né? O mundo ele foi criado, né, em prol da igreja. Diz: tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus, né? E não é à toa que os eleitos vão governar e reinar o mundo, né? Reinar no mundo. Já reinam em vida, né? Mas eles vão quando Cristo ser glorificado. Então não existe uma ideia diferente dessa que seja lógica, a não ser que você destrua tudo. E isso também me fez chegar numa parte conclusiva de escatologia, onde você começa a abrir nossa mente para uma apocastásis final, uma restauração no mundo final, né? Onde o mundo será restaurado para que os eleitos governem, né? Então você tem uma possibilidade aí de um pré-milenismo histórico também, né? Entende-se também, mesmo assim, com esse supralapsarianismo preferível, um pós-milenismo também, ou até um amilenismo, né? Então se encaixa muito bem com a escatologia
as linhas escatológicas mais coerentes aí, que todas elas têm alguma coisa de coerência. Então você vai trabalhar a sua escatologia dentro disso de uma maneira muito boa, né? Então tudo isso faz sentido. Agora, se você pega um infralapsarianismo, é como se Deus estivesse decretando algo sem propósito ulterior. Se ele tem um propósito ulterior, ele tem ideias, né? Na mente dele são eternas, mas propósito ulterior quer dizer diferente, é algo que ele vê, antevê desde o princípio, que ele antevê porque ele quer, planejou, decretou que essa coisa aconteça, né? Então, o Gordon Clark, o Douglas, não é o Douglas Wilson, o Doma tem sobre o ocasionalismo de Gordon Clark, se você pesquisar, ele vai trabalhar isso e vai mostrar, não o supralapsarianismo, mas no ocasionalismo, que Deus é como se, para Gordon Clark, como se Deus estivesse decretando de trás para frente. Eu acredito assim também, né? Estivesse causando as coisas de trás para frente. Por quê? Porque ele estabelece o propósito desde o princípio. Aí, como a gente trabalha os decretos de Deus, e o concorrentismo tem uma ideia de tentar pensar de uma maneira temporal, né? Usando uma lógica aristotélica, aí você come um Aristóteles para vomitar um Platão, né? Você não quer um Platão de jeito nenhum, então como um Aristóteles, não vale a pena. Então eu prefiro. Enfim. Então, o que acontece? O pensamento comum é que Deus decrete de frente para trás, né? Por que ninguém nunca pensou nisso? De fato, se Deus estabelece as coisas, né, desde o princípio, ele pode fazer as coisas de trás para frente. Que diferença faz? Ela é temporal, né? Mas não. Claro, no tempo, os decretos eles vão ocorrendo, né, no tempo, e a causalidade das coisas também, mas já está estabelecido desde o final. Então, isso explica bastante coisa, né? Então, pessoal, vou deixar esse vídeo aqui. Fiz esse vídeo rapidinho antes de eu começar a trabalhar. Agora vai ser 9 horas. Então, fique com Deus. Tenha um bom dia.